Olá, que a paz, o poder e o amor do Espírito Santo esteja em sua vida, em seu coração. Eu, Bispo Evanilson Nunes, trago hoje a 29ª reflexão e oração. 29ª das 40 que nós teremos ao longo desse propósito, aonde aquilo que estava travado, destravou. Ou aquilo que está travado na sua vida vai destravar. Você que está começando agora esse propósito. Porque quando eu comecei, me lembro eu dobrei os joelhos na sala da minha casa e aquele dia o meu coração estava muito angustiado. Deus falou, vai para o monte e começa o propósito que eu mandei você começar. Então muitas coisas vieram a destravar-se, porque é assim que acontece quando nós usamos a fé. E assim será com certeza na sua vida. Você que recebeu esse link hoje, você que vai começar hoje no 29º dia, mas bispo, só faltam 11 dias. Você pode entrar, viver a fé juntamente conosco. Eu aconselho você a apresentar todos os dias um jejum a Deus. Se você já tem costume de jejuar, já sabe como jejua. Caso você não saiba, é só comentar aqui. Bispo, eu quero saber mais sobre o jejum. Pode ter certeza que eu mesmo vou te responder, ou alguém daqueles que tem aqui nos ajudado, nos auxiliado, vivido a fé juntamente conosco. Pode ter certeza que Deus ele vai se agradar muito se você primeiro crer que Deus pode, que Deus faz e vai agir na sua vida. E segundo, apresentar esse jejum, orar juntamente conosco, refletindo à luz da Bíblia. O que eu falo aqui não é do Bispo Evanilson, não é do homem, não é da carne, e sim do Espírito de Deus. Então você vai refletir conosco e orar. E pode ter certeza que Deus também vai fazer na sua vida. Lutas sempre haverão. Sempre haverão lutas que são motivos para que você venha conquistar, para que você venha pelejar e dizer, eu sou vencedor. Não haveria vencedor se não houvesse luta. Como haveriam vencedores se não houvesse luta? E nós vamos viver essas lutas e vencê-las no Espírito. Segundo o Espírito, como diz a Santa Palavra de Deus. Então eu peço que se você não é inscrito no canal, inscreva-se neste momento, ative aí as notificações para receber sempre aí os propósitos, as orações, as reflexões as quais Deus ele nos tem dado. A reflexão de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, que diz, nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Escuta só, o título já é forte. Jesus ele deu a vida para isso. A mania que muitos crentes, muitos que dizem crer na palavra, usam a palavra para condenar os outros. E essa palavra, o Espírito Santo, ele não veio para condenar pessoas. O Espírito Santo veio para salvar pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é para salvar, não é para condenar. Então eu gostaria que você abrisse a sua visão antes mesmo de nós orarmos, porque essa palavra pode mudar tudo consoante a sua fé, pode mudar tudo consoante a maneira que você vê o Evangelho, que você vê a Cristo. A palavra de Deus nunca foi para te condenar, a palavra de Deus sempre foi para te salvar, para te colocar a salvo das ciladas da própria carne, do próprio homem. E quando você vê a palavra desta forma, você passa a viver a palavra de uma forma diferente. Diz aqui, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, a palavra de Deus não é para dizer que você está condenado. A palavra de Deus não é para te levar à morte, à maldição, pelo contrário. A palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus é vida. A palavra é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João, capítulo 14, versículo 6. E lá em João, no capítulo 1, Jesus disse, eu sou o verbo, quer dizer, eu sou a palavra. Ele é a palavra, ele é a vida. Então a palavra não tem como ser vida e morte. Ela é morte para aqueles que pendem para a morte, como diz aqui. Porquanto que fora impossível a lei
no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ainda que você começou, irmão, irmã, trilhando a sua trajetória e ouvindo a carne, satisfazendo os seus desejos pecaminosos, procurando agradar a si mesmo, se a partir de um momento você diz, olha, basta, eu vou fazer a vontade do Espírito, eu quero viver eternamente, eu quero estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Crer no Senhor como seu único e suficiente Salvador, acreditando que por intermédio da cruz de Cristo você pode e vai ser salvo. Porque por si mesmo, nem um homem que se diz mais santo do mundo, ele pode ser salvo. Na verdade, o que se diz mais santo do mundo, na verdade, é o maior pecador. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, eu percebo que eu preciso dessa graça. Eu preciso do amor de Deus. Eu preciso da salvação através da cruz. Porque se não for a salvação através de Jesus, não teria chance nenhuma para mim, para você, nem para nenhum outro. Então entenda o que a palavra está dizendo. Já não há nenhuma condenação, versículo 1, Romanos 8, 1. Para os que estão em Cristo Jesus. Você é salvo pela graça mediante a fé. Você precisa acreditar no que Jesus fez. Você precisa acreditar que ele veio e cumpriu essa missão. O unigênito do Pai se tornou o primogênito de muitos irmãos. E diz aqui, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ainda que você esteja vivendo uma vida atribulada, por consequência do que, bispo? Das suas próprias ações. As nossas próprias ações, quando não agradamos a Deus, traz a dor, traz a tribulação, traz os dias maus, traz as trevas. Você quer viver na luz? Busque as obras da luz, do Espírito. Você quer viver, ninguém quer, né? Mas aqueles que vivem em trevas é porque buscam as obras da carne, das trevas. E aí, meu irmão, é difícil. Eu digo por experiência própria. Eu já cheguei a ouvir a própria gargalhada do Satanás. Eu já cheguei a ouvir. Por quê? Por decisão, por opção. Porque a palavra está aqui, a palavra é vida, a palavra é espírito. E uma vez que você quer essa palavra para a sua vida, ela se manifesta na sua vida e ela te livra de toda a condenação. E ela te livra através de Cristo Jesus de todo o mal. E terminando aqui, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha só. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quer dizer, o mesmo que um dia ressuscitou a Cristo, você pode estar morto por causa do pecado, você pode estar morto por causa das obras da carne, e é literalmente você se sente assim como se estivesse sem vida. Você se sente assim como se estivesse em trevas. Porém, o mesmo que ressuscitou a Cristo, uma vez que você se volta para Ele
e você diz: Pai, eu quero andar contigo até a eternidade, você pode ter certeza que não há nenhuma condenação se você acredita no que Jesus fez por você, que aquilo foi para te salvar e você firma uma aliança com Ele. Uma aliança com Ele até que Ele venha. Pode ter certeza que isso trará vida, trará paz para você. O pendor para o Espírito traz vida e paz. Então vamos orar para que essa vida e essa paz esteja em seu coração. Espírito Santo, graças nós te damos, Senhor, primeiramente porque não conseguiríamos sozinho. Pelas obras do homem e da carne não seria possível, Pai. Mas através do Teu Santo Espírito, através de ouvirmos a Tua voz, nós conseguimos encontrar a vida e a paz. Isso é maravilhoso, Pai. Porque só quem viveu dia de tribulações, de trevas, dias difíceis, dias de dores, sabe, Pai, o que é poder ouvir do Senhor. Filho, pode contar comigo. Filho, olha, eu já levei a condenação, e se você crer em mim e se lançar em mim, eu vou cuidar de cada um dos seus passos. Pai, isso não tem preço. É como o Senhor é, isso é incomensurável, Pai. O poder do Teu Evangelho, o poder da Tua palavra é sem igual. Por isso nós te agradecemos, Pai. Nesse 29º dia dos 40, aonde o Senhor, meu Pai, está destravando a vida dessa pessoa que está travada, aonde o Senhor está trazendo a existência que não existe. Meu Pai, porque primeiramente, para todos nós não haveria chance alguma de salvação, e o Senhor fez isso, o Senhor nos deu. Meu Pai, o Senhor disse que no Senhor, meu Pai, nós haveríamos de alcançar todas as coisas. Por isso agradecemos, Pai. Crentes, cientes, crendo, Pai, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão no Teu corpo. Obrigado pela luz do Teu entendimento, Pai. Obrigado por vencermos a morte. Obrigado, meu Deus, pela oferta que o Senhor deu por nós. O Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, o qual amamos, Pai. A nossa alma ama a Tua presença. E por isso, Pai, te bendizemos. E eu tenho a certeza que aonde chegar essa oração, Pai, a vida chega, a paz chega. O Teu poder se manifesta e a Tua glória resplandece sobre essa vida. E você que crê, diga assim seja. Respire fundo. Diga graças a Deus e receba. É forte a presença de Deus. É forte o amor de Deus quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, porque a mensagem do Evangelho é essa: Deus amou o mundo, Ele deu o único Filho, não para essa palavra te condenar, mas para ela te trazer vida e paz. Compartilhe agora essa mensagem, leve vida, leve paz aí no seu WhatsApp, nos seus status, no seu grupo. Leve vida, leve paz, porque tem pessoas precisando de ouvir isso, que o peso talvez de um evangelho pregado de uma forma religiosa pode estar até matando essa pessoa, mas uma vez que você leva a palavra como Deus mandou ser pregado, o evangelho genuíno, essa palavra tem poder para salvar alguém que está de repente pensando em cometer um suicídio, porque pensa que não tem mais jeito para ele ou para ela. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, fique na paz. E amanhã é o número 30, né? O 30º. É o 30º dia do nosso propósito. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.